Foi através do porta-voz do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, José Macaring, que a imprensa teve conhecimento de que a leitura da sentença do maior escândalo financeiro do país terá duração de 5 dias a partir de 30 de novembro próximo, conforme estava previsto. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo torna público que a leitura de sentença deste processo vai ter lugar no dia 30 de novembro, pelas 9 horas. A leitura vai acontecer no mesmo local onde decorreu a audiência de discussão e julgamento, que é a tenda da BOO, e, portanto, a transmissão vai ser em direto, nos mesmos moldes em que a audiência de discussão e julgamento também decorreu. É mais um caso de homicídio que foi registrado na província de Inhambane, concretamente no distrito de Murumbene, onde desconhecidos violaram sexualmente até a morte uma anciã dos seus 80 anos. Segundo a polícia, depois da realização dos exames, foi notório ferimentos nos órgãos genitais da afinada, o que confirma que houve penetração. Uma idosa de 80 anos de idade encontrou a morte por desconhecido, estes que, usando uma corda, ataram, portanto, os seus membros superiores e inferiores, violaram sexualmente e ela não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida no local. A polícia foi, portanto, comunicada sobre o caso, junto com o Cernic, foi lá fazer o trabalho no local e removeu o corpo, foi entregue aos familiares para cerimônias fúnebres. E diligências continuam no sentido de detenção desses indivíduos que teriam perpetrado estas barbaridades perante esta idosa. Sim, agora é feiticeira mesmo. É uma feiticeira. Feiticeira mesmo, de alta qualidade. Está aí a mastigar umas coisas. Foi por pouco que a população não fez justiça pelas próprias mãos, após nesta residência ser achada uma suposta feiticeira na manhã desta segunda-feira no bairro de Matadouro. Esther Vasco, proprietária da casa achada a suposta feiticeira, descreveu como deparou com a mesma. Só eu tive dormir, meu avô estava encostado. De repente eu saí no quarto e encontrei, estava onde? Estava de pé, estava a levar já de água para lavar para fora. E depois eu lhe perguntei, está saindo de onde? Veio que eu estou saindo no dono. No dono aqui vemos 4 pessoas, minhas amigas acabaram de ir, eu fiquei. Outra é Linda, outra é Fina, outra é Maria, no nome dela é Helena. Eu não reconheço essa dona, não saiu. Veio que eu estou sem dizer, esse Zé D também não reconheço. Veio que outra minha filha morreu, esse morreu também morto, nós entramos 4 pessoas. A proprietária da casa, em entrevista, não duvidou que trata-se de uma feiticeira, tendo ficado constrangido. É uma feiticeira, quase 0 horas, ninguém também anda na bezeira, porque toda pessoa está a dormir. Então, ela chegou que horas? Chegou 0 horas. Quando chegou, abriu por dentro. Pergunta se eu dono, eu saí daqui. Ou eu saí no dono, ou eu saí no semana, não conheço eu a casa dele. Começou a falar isso, que é dona aí. Agora eu tive que ter medo. Eu encostei para eu que tive fechado, começou a abrir a porta. Eu cheguei, fiz coragem, fechei a porta, fui chamar vizinho. E depois começou a acender o que é fosco, daí começou a iluminar aqui onde no parede. Eu pensei que é uma casa. Eu já tinha, meu estava a dormir. Eu saí, fui chamar vizinho, veio aqui, começou a me ajudar aqui. Eu sentou aqui dessa manhã. Veio sem que toda a mamãe estava fora. Já os vizinhos, em pânico, manifestaram preocupados por não saberem da proveniência da suposta feiticeira. Pela primeira vez ser acordado essa hora com esse tipo de caso, pela primeira vez acontecer nesta zona, é triste. E associando essa situação nos deixa um bocadinho preocupados, porque é um caso novo na nossa zona, sabendo que essa zona é uma zona nova, e acontecendo esses casos e ela não é uma pessoa da nossa zona, não conhecemos se na verdade ela vem de Pando ou de onde que ela diz, ou ela vem mais de longe, porque há uma coisa que nos deixou mais preocupados, onde ela dizia que ao sair de lá ela estava em frente e o comboio vinha de trás, então nos deixa preocupados, será que meio que ela usava? Isso não é normal, uma pessoa sair de onde saiu, essa dizer que saiu de Manza para aqui, ser uma pessoa da família, não é possível. A nossa equipe de reportagem da FTV contactou o chefe do posto administrativo de Inhamisa, Fernando João, onde mostrou-se preocupado com a situação. Para nós é preocupante.
é preocupante, porque logo que chegamos já apuramos a verdade que a senhora esteve nua na casa da vítima, madrugada. Portanto, na altura em que os donos da residência estavam a acordar, encontraram ela nua com uma jarra nas mãos, a lavar os pés dentro da casa. Por seu turno, a suposta feiticeira reconheceu que veio a casa com o propósito de feitiçar, acompanhado com a sua companheira, sendo 3 puseram-se em fuga. Das 3 supostas feiticeiras que puseram-se em fuga, o destaque vai para a filha desta suposta feiticeira que foi achada nesta residência. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, Cidade da Beira. Na passada terça-feira, a Renamo reuniu-se com partidos extraparlamentares para discutir a criação de uma provável coligação para tirar a Frelimo do poder e vencer as eleições de 2023-2024. Em entrevista exclusiva à FTV, o porta-voz do maior partido da oposição negou tratar-se de uma reunião para a criação de uma coligação, mas sabe-se que não seria algo sui generis, até porque a Renamo já participou em eleições gerais coligado com outros partidos, tendo conseguido conquistar assentos na Assembleia da República, mas nunca ganhou a maioria parlamentar. Em 1999, o partido avançou com uma coligação, então designada Renamo União Eleitoral, que viria a ser desfeita depois de apenas um ciclo eleitoral. Este encontro não visou falar sobre a coligação. Este encontro, Sua Excelência o Presidente Soufo Momadi promoveu para haver uma interação entre os partidos políticos da oposição em face dos vários desafios que o país enfrenta, como a criminalidade, a corrupção, o desemprego e também os processos eleitorais que se aproximam em 2023 e 2024. Portanto, não se tratou de falar-se neste momento de coligação. José Manteigas explica a ausência do MDM no encontro feito com extraparlamentares. Não é verdade que o partido MDM foi convidado. Portanto, não foi convidado. Este encontro foi exclusivamente para os partidos extraparlamentares. O que existe de fato é a ideia de, no momento agora posterior, termos, portanto, esta iniciativa ser lançada para outros partidos políticos, como é o caso do MDM. O porta-voz desta formação política trouxe críticas ao governo pela legalização da força local no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. E nós, tempestivamente, na pessoa de Sua Excelência o Presidente Soufo Momadi, quando o Presidente da República veio a público anunciar em Cabo Delgado que havia uma força conjunta que devia, junto, portanto, das forças da SADC e Ruanda combater contra os terroristas, nós questionávamos qual era a legalidade dessa força, portanto, chamada força local, porque no nosso ordenamento jurídico não existe esta figura de força local que o Estado deve entregar armas, fardamento, de forma ilegal, de forma ilegítima, portanto, viola a lei. O presidente ucraniano lançou este sábado em Kiev a iniciativa Cereais da Ucrânia, que tem como objetivo o envio de cereais para os países mais pobres do continente africano. O plano será envio de pelo menos 60 navios, idealmente 10 por mês, para países em risco de fome e seca. Esta iniciativa contará com a ajuda da União Europeia, que já se prontificou a pagar o transporte de 40 mil toneladas de cereais ucranianos para países como a Etiópia ou Sudão do Sul. França, Alemanha e Bélgica também irão contribuir de forma monetária para esta iniciativa. Volodymyr Zelensky referiu que o país cumprirá as suas obrigações de exportação relativamente ao fornecimento de cereais e outros produtos agrícolas para o mercado mundial, acrescentando que a Ucrânia luta pela sua vida e pela vida de outras nações para que estejam livres da escravatura e da fome. O chefe de Estado ucraniano disse ainda que espera salvar 5 milhões de pessoas que se encontram em situação de fome na Etiópia, Sudão do Sul, Somália, Iêmen, Congo
Quênia e Nigéria. A iniciativa foi lançada na presença de vários líderes europeus na capital ucraniana, no dia em que se assinalam os 90 anos do Holodomor, tragédia que matou milhões de pessoas à fome durante o regime de Stalin. Mundial impulsiona o setor turístico no Catar. O setor hoteleiro no Catar tem registrado um enorme crescimento nos últimos anos. Os 220 mil milhões de dólares gastos em infraestruturas desde a candidatura ao Campeonato do Mundo em 2010 ajudaram a criar um enorme impulso para o setor. Os hotéis também foram ajudados pela localização geográfica do país. De acordo com os últimos números do governo, 80% da população mundial está a menos de 6 horas de voo do Catar. É um bom augúrio para o futuro, uma vez que o Catar espera receber 6 milhões de visitantes por ano até 2030. Máscara regressa a aviões e aeroportos do Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu reimpor na sexta-feira passada o uso de máscara em aviões e aeroportos em todo o Brasil. Decisão tomada devido ao aumento de casos de Covid-19 no país. A utilização de proteção facial tenha sido já obrigatória entre 2020 e 17 de agosto de 2022. Dados oficiais dão conta de um aumento de 156% no número de internamentos, mais de 97% em unidades de cuidados intensivos neste estado. Uma média diária de mais de 400 pessoas a dar entrada nos hospitais. Kanye West vai candidatar-se às presidenciais de 2024 e pediu a Trump que fosse o seu vice-presidente. O rapper Kanye West, que mudou legalmente o seu nome para Ye, anunciou que vai candidatar-se às eleições presidenciais norte-americanas de 2024. A decisão chega depois de vários escândalos devido a comportamentos e declarações racistas e antissemitas e, caso se confirme, fará de Ye o segundo candidato oficial depois de Donald Trump. Um anúncio do artista foi partilhado numa série de vídeos no Twitter, acompanhados pelo slogan da campanha Ye 24. No entanto, o rapper ainda não formalizou a candidatura. Num dos vídeos, West diz ter pedido a Trump, na sua residência, que fosse o seu vice. A proposta terá sido recebida pelo ex-presidente e também candidato às eleições de 2024 com desagrado. Aquilo que mais perturbou Trump foi eu ter lhe pedido que fosse o meu vice-presidente, refere Kanye. Mas acho que isso ficou no fim da lista de coisas que o acompanharam desprevenido. O que o deixou mais perplexo foi o fato de eu ter demonstrado inteligência. O ex-presidente republicano terá também feito comentários sobre a ex-mulher de West, a socialite Kim Kardashian. Apesar de ter censurado esses alegados comentários no seu vídeo no Twitter, o rapper diz ter ficado ofendido e pensado: ele está a falar da mãe dos meus filhos.